Legal, estamos de volta, imagens ao vivo aqui do Beira-Rio em Porto Alegre. Estamos no intervalo de jogo, quartas de final da Taça Piratini, valendo uma vaga para a semifinal. Vencedor de Grêmio ou Inter vai enfrentar o São José no próximo final de semana. Vai enfrentar o Caxias. O Caxias venceu o São José pelo placar de 2-0. O Caxias já está na semifinal dessa Taça Piratini. Por enquanto, primeiro tempo movimentado, 2 gols. Teve empurra, algumas faltas mais duras na reta final do primeiro tempo. Todos os ingredientes de um Grenal de verdade. Um para o Inter, um para o Grêmio. O Grêmio saiu na frente. Vamos aproveitar e acompanhar todos os melhores momentos deste primeiro tempo. Léo Gago, bola na área. O toque de cabeça, a bola vai para fora. Veio voando lá de trás Gilberto Silva. E o primeiro lance mais perigoso no jogo foi do Grêmio, veja aí. Recua na direção do Marco Antônio. Kleber na tabela, Marco Antônio. Chute pro gol. Pegou o Muriel. E vem com a bola o argentino. Lançamento pro Damião. D'Alessandro, chute de longe. A bola veio fraca, facilitou a vida do Vitor. Tá valendo. Marco Antônio. Tirou, o goleiro botou, a bola vai entrando. É gol! Gol do Grêmio! Chute do Léo Gago. A bola tocou na trave e bateu nas costas do goleiro Muriel. Contou com a sorte Léo Gago. É festa do Grêmio. D'Alessandro. Fez o cruzamento, a bola na direção do Índio, escorou de cabeça, Bolatti, passou, Oscar, o chute pro gol, bola pra fora. Conseguiu colocar pro Fernando, vacilou no passe, estava esperto da Dagoberto, 2 contra 2. Contra-ataque do Inter na velocidade, condição legal, lá vem Leandro Damião contra o Vitor, colocou na saída, bateu pro gol, é gol! Gol! Leandro Damião para o Internacional. Contra-ataque puxado pelo Dagoberto. Na cara do goleiro, centroavante do Inter. Tocou na saída do Vitor. Souza. Kleber. A chance do chute pro gol. Bola direita do goleiro Muriel. Marco Antônio de longe. Muito bem, os melhores momentos do primeiro tempo aqui no Beira-Rio. Um para o Grêmio, um para o Inter. O Grêmio saiu na frente, o Inter empatou e tem muito mais no segundo tempo reservado para você. Então fique ligado na volta. O Batista comenta como foi o primeiro tempo e já voltamos em definitivo com as emoções do segundo tempo de até aqui. Um para o Inter, um para o Grêmio. Fique ligado, Estaduais 2012, aqui você é o dono do jogo. Muito bem, estamos de volta agora em definitivo para as emoções do segundo tempo. Campeonato Gaúcho, a Taça Piratini, fase de quartas de final. Ainda estamos no intervalo de jogo, aguardando o retorno de Grêmio e Internacional para o segundo tempo. Estou aqui ao lado do Batista, acompanhamos juntos o desenvolvimento do primeiro tempo. Bom primeiro tempo, razoável. Qual é a classificação, a nota do primeiro tempo, Batista? Não, foi bom. Jogo aberto, mais aberto, como eu disse, durante a transmissão do que a gente esperava, né? Esperava o Grêmio mais atrás, esperando o Inter, ver o que ele ia fazer. Não, o Grêmio saiu também atacando, o Internacional também foi equilibrando o jogo, mas o Grêmio teve mais a posse de bola. O Grêmio teve mais unido ali no seu meio campo. O Internacional estava um pouco dispersivo, um pouco afastado, sentindo muito a falta do Guiazul, sem dúvida nenhuma. Porque o Guiazul chama, naquela sua empolgação, né, ele é elétrico lá no meio, ele chama os jogadores para marcar também. Está faltando justamente isso, uma voz de comando. E aí, de repente, no gol do Grêmio, né? Olha lá, essa bola. Do Léo Gago. Exatamente. Na hora que dá o escanteio, ele está ali na frente, pega bem na bola, bateu no poste, mas contou com a sorte. Isso aí é preciso ter também, né? Bateu nas costas do Muriel e entrou. Um lance em que o Grêmio, justamente por estar mais presente na área do Internacional, criava mais situações, estava mais próximo do gol. Interessante que, mesmo com esses 3 volantes que o Grêmio colocou, ele conseguiu ter mais domínio do meio de campo. Porque o Souza está fazendo muito bem a ligação e saindo do meio campo para frente, dando condições aos jogadores de ter um passe melhor e também chamando a marcação dos jogadores do meio campo. Porque eles se lançam, eles se tornam um meia ofensivo, né? Bom, estamos vendo agora o lance do gol do Internacional. Uma saída errada do Fernando. Exatamente. O Fernando pagou pela juventude, pela empolgação, porque ele
dar o toque na bola e já tentando se lançar também no ataque. Já tinha gente suficiente lá na frente, não precisava ir ele também. Então, como ele era o último homem da meia cancha, deveria dar o toque e esperar, ficar posicionado de frente para esse jogador. E se perdesse, se errasse, já poderia combatê-lo, mas ele deu o toque saindo. Aí ficou vendido. Na frente do Dagoberto. E ficou vendido, exatamente. Ele ficou vendido do Nando, porque ele deu o toque e já a gente sente que ele está querendo sair para jogar. Já tinha uns meias do Grêmio lá. Então ele, como último homem, deveria ter tocado e se posicionado. Se perder, se errar, né, ele poderia sair para marcar. Não aconteceu. Deixou então mano a mano. O Dagoberto arrancou bem. 2 contra 2. E o Damião se desprendeu bem também. O passe do Dagoberto foi preciso, foi na hora. Um pouco mais demorado, ele estaria impedido. Agora ele entrou na hora certa e entrou e fez o gol. Segundo tempo agora, Batista. Esperar o quê? Olha, essa mesma movimentação. Eu acho que o estilo Internacional talvez mais elétrico. Eu acho que o Dorival deve ter alertado o jogador do vestiário para isso. O Internacional estava muito esperando as coisas acontecerem. Talvez, como eu disse, faltando uma voz de comando na marcação, de adiantar a marcação, de pegar, de ser mais rápido na movimentação. E eu acho que isso faz falta, como eu disse, o Guinha Azul defensivamente. E o que falta ao Inter é mais participação do Oscar. O Oscar é muito importante nessa jogada em que ele puxa pela esquerda, em que ele troca muitas vezes de lugar com o D'Alessandro. O D'Alessandro vem para a direita, ele cai lá na esquerda. Isso aí, ele puxando essa jogada é um homem a mais lá do drible, partindo para cima da defesa. E o Oscar ficou muito escondido do jogo. Eu acho que isso fez a diferença também do Inter no ataque. Quando o Oscar participa mais, o Inter é mais ofensivo. Esse rendimento do Grêmio, que foi um rendimento bom em relação ao que vinha acontecendo, que vinha apresentando, pode-se dizer que já é o efeito Luxemburgo? Olha, eu acho que é o efeito da polêmica durante da semana, né? O Luxemburgo está lá olhando o jogo, acho que ele está atento ao que está acontecendo. Agora, os jogadores, quando entram, começam o jogo, eles não pensam mais no treinador, quem está para assumir, quem assumiu, quem vai assumir na segunda ou na quinta-feira. É como é que se diz? A voz de comando e de incentivo do vestiário, de alerta, né? A empolgação vem com justamente essa polêmica que aconteceu durante a semana. O Grêmio foi dado já como a zebra da situação. E os jogadores com isso ficaram mais elétricos, eles estão mais acesos. E a gente viu isso desde o início do jogo. O Inter é que precisa se ligar mais do jogo. E no finalzinho do primeiro tempo, tivemos esse empurra-empurra, envolvimento do Alessandro. Coisa de Grenal. não seria um Grenal se não tivéssemos esse encontro, né? Deixa eu voltar para o gramado, os times ainda não retornaram, estão retornando. O Guilherme Canal e o Júlio César Santos têm informações nesse intervalo de jogo. Guilherme, com você. Agora, aqui no Inter, nem sinal de retorno, nem o goleiro Muriel voltou. Por enquanto, os jogadores seguem ouvindo o técnico Dorival Júnior. Nenhum sinal do time do Inter, por enquanto, aqui no túnel. E aí, Júlio? Pelo lado do Grêmio, os jogadores já saíram do vestiário, estão agora se dirigindo até a escada que dá acesso ao gramado. Daqui a pouco a gente confirma se vai haver alguma alteração no time do Grêmio. Estamos no aguardo da chegada do Internacional, da chegada do Grêmio para o reinício do jogo, para o início deste segundo tempo. Então vamos continuar conversando aqui, que o nosso papo tá legal. E certamente o amigo que está ligado no Premier está sedento para o início do segundo tempo. O árbitro também, junto com seus auxiliares. Alanda, eu acho justamente isso, né? Pela situação que aconteceu durante a semana, fica mais fácil tocar nos brios, ou se toca nos brios do jogador que está por baixo, né? E isso aí faz com que o jogador realmente entre mais ligado. Ele tem alguma coisa a demonstrar. Algo interessante durante o primeiro tempo, citando de que o Inter acreditou que realmente seria favorito pela condução do jogo no primeiro tempo. O Grêmio teve um pouquinho mais de posse de bola, principalmente na metade do primeiro tempo. Eu disse isso talvez pelo modo em que o Inter entrou, né? O Grêmio entrou mais aceso e jogando mais ofensivo. E eu acho que isso fez a diferença. O papo de vestiário, agora por isso o Dorival talvez esteja demorando mais. Ele está tentando incendiar como ele não conseguiu no primeiro tempo. Muito bem, o Grêmio voltou, o Inter está voltando. Vamos lá, Júlio. Falar com o capitão Vitor, ele que vê o jogo lá de trás, assumiu essa nova condição. O que você está achando aí desse jogo? Agora é decisiva, nos pênaltis. O Grêmio consegue aí recuperar essa situação, esse momento que não é bom? Acho que a gente conseguiu fazer um bom primeiro tempo, né? Acho que tivemos um melhor primeiro tempo do que a equipe do Internacional, mas uma equipe de qualidade como a do Inter não pode ter o mínimo de erro, o mínimo de distração, e acabamos proporcionando um contra-ataque quando estávamos melhor na partida. O técnico Roger falou daquele descuido ali no contra-ataque que gerou o gol do Inter e pediu que tipo de atitude, de mudança no segundo tempo? Ele pediu para ter atenção, para continuar marcando da forma que a gente está marcando e também concluir melhor as jogadas. Houve uma conversa já com o novo técnico do Luxemburgo hoje no hotel ou até no estádio, de repente ele está aí, a gente não sabe, como é que foi? Ele participou da primeira parte da palestra, desejou boa sorte a todo mundo, se apresentou, mas amanhã começa efetivamente o trabalho dele.
Aí o goleiro Vitor, capitão, confirmando aí que conversou hoje na palestra com o técnico Luxemburgo lá no hotel na concentração do Grêmio, Alano. Muito bem, o Grêmio já voltou, estamos com essas imagens do Inter. Vamos ouvir? A gente consegue ouvir? Como a gente está posicionado para ver se os caras têm qualidade para vir para cima da gente? Não foi ritmo, gente. Esse time aqui impondo o ritmo e decisão é foda. Vai pra cima dos caras que trabalha ela. Muito bem. Tá subindo o Internacional. Esse retorno Inter dos jogadores. Já confirmado que vem sem nenhuma troca. Vem com o mesmo time no primeiro tempo. Saindo por aqui, Damião puxando a frente. Vou tentar falar com o artilheiro do jogo. Aquela comemoração, Damião, qual foi? Comemoração do gol. Videogame na concentração. É o gol que tu estava precisando para dar a volta por cima e retomar a artilharia? Não, precisa vencer primeiro. Tá, então, Damião, camisa 9 do Inter. Ouviu o D'Alessandro também, saiu bastante nervoso no primeiro tempo. Encaixar um pouquinho mais na marcação no meio e tentar jogar. Melhorar o posse de bola, que no primeiro tempo, por momento, a gente jogou bem e por momento perdeu muito posse de bola, então aí complicou um pouquinho. Reclamou do que ali, D'Alessandro? Reclamação ali. Nada, já passou. Já passou, disse que acalmou então, camisa 10 do Inter, D'Alessandro. Muito bem, os dois times de volta para o gramado aqui do Beira-Rio, em Porto Alegre. Vamos para o segundo tempo. Fase de quartas de final da Taça Piratini. Tudo igual. Só para deixar claro, para quem está chegando agora, estamos aí nessa quarta-feira de cinzas. Tivemos um feriadão de carnaval. Inter e Grêmio se enfrentando, fase de quartas de final. O Inter foi primeiro do seu grupo. O Grêmio foi quarto colocado. É um confronto precoce de que não se esperava. Claro que na teoria sempre se espera o Inter campeão de um grupo, Grêmio campeão do outro. Eles se enfrentariam apenas na final. E a vantagem, pelo menos dos times que ficam na primeira e segunda posição, é jogar em casa. Mas se o jogo nos 90 minutos permanecer empatado, vamos para as cobranças de pênaltis. Alano? Pois não, Júlio? Rapidamente, o Grêmio também, mesma escalação e esquema do primeiro tempo. Então vamos para o jogo. Belas imagens do Premier FC. Saída de bola para o time do Grêmio no segundo tempo. E o Roger Machado já conversa com os auxiliares. Está valendo, bola rolando o segundo tempo. Aqui no Beira-Rio. De um para o Internacional, um para o Grêmio. E a dúvida é, será que o Roger já conversa com o Luxemburgo? Ou o Luxemburgo só está de camarote, observando os seus futuros jogadores, futuros comandados? Primeiro ataque do segundo tempo do Inter. Leandro Damião adiantou demais e o Gilberto Silva jogando de zagueiro. Está tendo trabalho para parar o Damião. Pelo menos vem levando uma vantagem nos confrontos pessoais. O Leandro Damião fez o gol de empate do jogo do Inter. Elton, cobrança de lateral, movimentação do D'Alessandro. Outra vez com o Elton. Quebrando um galho de lateral direito. O volante Elton do time do Inter. Oscar. Elton, lado direito no fundo, cruzamento para o Damião. Saiu o Vitor. Sai jogando rápido aqui na direita com o Gabriel. Passadas largas do Souza. Colocou na frente para o Marcelo Moreno. Índio. No corpo do Moreno. E a falta é para o Grêmio. Vamos rever. Contato do zagueiro com o atacante. E a cobrança era falta. O Marco Antônio saiu da bola e lentamente aparece o Léo Gago. Antes, reserva. Criticado. E hoje um jogador que participa das cobranças de falta, de escanteios e fez o gol inaugural do jogo, Léo Gago. Mais uma vez ele para a cobrança. Pé canhoto, chute estranho, pegou, tentou colocar um efeito na bola, a bola foi fácil para a defesa do goleiro Muriel. Amanhã no Premier, Novo Hamburgo e Lajadense a partir de 10 para as 7 da noite, ainda Juventude e Veranópolis às 9 da noite. Vamos conhecer os mais dois semifinalistas. Já temos o Caxias. Vamos conhecer aqui se Inter e Grêmio, qual dos dois passam. E amanhã, Novo Hamburgo ou Lajadense, Juventude ou Veranópolis.
Naldo. Fernando com Gilberto Silva. Lado direito, o Grêmio ataca com Gabriel. E o Índio vai na perseguição com o Marcelo Moreno. Souza, Gabriel. Uma série de jogadores que já tiveram experiências na Europa. Dos dois lados. Léo Gago. Tem Marco Antônio como opção. Recebeu Marco Antônio. Está passando o Léo Gago. O Júlio César passou e quem recebeu foi Léo Gago. Marco Antônio. Tentou cruzamento. Dividiu com o Bolatti. Insiste o Grêmio. No bico da área, Kleber. Tentou passar por dois. Foi desarmado. O Grêmio recupera a posse de bola. Marco Antônio no giro. Marcelo Moreno. Tentou passar pelo Kleber. E outra vez o Moledo estava na cobertura. Começo de segundo tempo. Alano? Pois não, Guilherme. A chuva que tinha dado uma parada no começo do jogo voltou agora no começo desse segundo tempo. Volta a chover, é uma garoa ainda, mas já começa a molhar. Muita gente está se protegendo aí com guarda-chuvas e capas. Tivemos uma queda de temperatura de mais de 10 graus de ontem para hoje, no final de semana principalmente. Bem mais agradável, digamos assim, na capital gaúcha. Oscar. Outro drible em cima do Léo Gago. Apertou a marcação. D'Alessandro. Os dois armadores do Inter jogando mais próximos agora. Sandro Silva. Inversão com o Elton. D'Alessandro passou, preferiu cruzar. Bola na área. Gilberto Silva tirou. Sandro Silva no rebote. Vacilou no passe. Kleber. Implacável a marcação do Bolatti. E a falta. O Bolatti diz que foi no ombro. Vamos tirar as dúvidas nessa repetição. Para mim não foi nada. Os dois jogaram com o braço, ó, o Bolatti bota o braço na frente, o Kleber usa o braço para se enganchar no braço do Bolatti. Aí o Bolatti dá o bote, tira a bola. Para mim seguir o jogo. Vem Gabriel. Souza. Fecha a marcação, Sandro Silva. Insiste o Grêmio. Tá dividida a primeira e a segunda. O Fernando. Último toque do Dagoberto. Olhou feio ali o Fernando pro Dagoberto. Dizendo que veio com o pé muito alto. É um estilo de jogo que tem o Kleber, né? Ele gosta desse jogo enroscado, desse jogo corpo a corpo. Muitas vezes ele prefere até sofrer a falta do que continuar em frente à jogada. Ele tem esse estilo. Vem o Souza. Gabriel. Apertou a marcação da Alessandro ali, ajudou. Já recupera a posse de bola. O Sandro Silva tentou driblar no meio das pernas. Ele não é a dele. E o Grêmio recupera. Júlio César. Movimenta-se o Marcelo Moreno. Vem no controle de bola o Grêmio. Marco Antônio. Júlio César. 6 minutos do segundo tempo. A inversão na direita. O Léo Gago colocou certo a bola para o Gabriel. Dominou, passou e acabou cometendo falta. O Dagoberto se colocou na frente entre a bola e o Gabriel. Foi puxado. Uma chuva agradável. Claro que para os repórteres, talvez para a torcida não esteja tanto, mas temperatura muito agradável em Porto Alegre nessa noite de quarta-feira. Momento de definições da Taça Piratini. Gilberto Silva. Gabriel. Bola com o Marco Antônio. Hoje não tem a companhia na armação do jogo do Marquinhos. Já quero saber do Batista o que ele está achando, pensando, observando do Marco Antônio nesse meio de campo da armação do Grêmio. É a saída errada no Vitor. Bolatti. Oscar. De primeiro o Inter vem chegando pela direita. Elton. Oscar. Vai para cima do Souza. Conseguiu cruzar para o Damião. Tirou parcialmente Naldo. O Inter insistiu. Apanha o rebote. Bolatti.
Sandro Silva. Tá solto o Kleber. Vem cadenciando o jogo o time do Inter. A torcida gritou. O Dorival gritou ladrão. O Bolatti não ouviu, mas recebeu a falta. Reveja. Falta do Kleber. Um atacante que comete muitas faltas e recebe muitas faltas. O número 30 do Grêmio. A gente viu o Bolatti ali pedindo mais participação dos jogadores da frente. Vem para receber, sai da marcação, porque o jogador que está lá na frente não pode ficar parado. Ele está sendo marcado, fica difícil de dar a bola. A gente viu bem o Bolatti dizendo, movimento, vem de encontro que eu te dou a bola. E a falta para o Inter. D'Alessandro, cruzamento na área, saiu o Vitor. Tempo de bola perfeito do goleiro do Grêmio. E bota para jogar. E jogando rápido ali pela direita. Gabriel, Marco Antônio, tá passando o Kleber. Nas costas da marcação, ganhou o Kleber. Sandro Silva vai atrás. Evitou a saída, tentou o drible, conseguiu, levou no fundo. O cruzamento rasteiro. Faltou comunicação entre o goleiro, o Muriel, e o zagueiro Moledo. Os jogadores ficam discutindo. Aí, ó, o zagueiro Moledo pedindo calma para o Muriel. Aí a falta. O segundo tempo começou mais travado em relação ao primeiro tempo. Aquelas faltas que não permitem que o jogo tenha um andamento, uma sequência. A repetição do lance da falta do Kleber e o seu homônimo. Kleber do Inter e o Kleber do Grêmio. Quase 10 minutos do primeiro tempo. O Léo Gago ajeita para a cobrança. O goleiro Muriel colocou 2 jogadores na barreira. Os jogadores do Inter na observação principalmente ao Marcelo Moreno. O Gilberto Silva que já cabeceou bolas perigosas no primeiro tempo. Léo Gago para a cobrança. Bola fechada na área. Tirou o Bolatti, o rebote do Grêmio. Bola no alto. Disputou Naldo. A bola sobrou com o Inter. Sandro Silva. Jogou Dagoberto e mais uma falta. Mais uma falta. E amarelo para o Gilberto Silva. Foi pro Fernando, Alan. Fernando? Perfeito. Quem estava na jogada é o Fernando. Segundo amarelo do Grêmio. O Naldo e o Fernando. Kleber. D'Alessandro. Vai colocando a bola no meio. No intermediário, o time do Inter. Elton. Vem para o jogo Oscar. Bolatti. Na passagem do Elton. Vai esperto o Júlio César e o Léo Gago. Recuperação de posse de bola para o Grêmio. Falava anteriormente, Batista, do rendimento do Marco Antônio nesse meio de campo do Grêmio. Hoje sem o Marquinhos, que não veio para o jogo. O Marquinhos é um jogador mais de armação, né? Um jogador mais participativo nas jogadas de ataque, tentando colocar os companheiros em situação de jogo e de gol. Agora, o Marco Antônio é um jogador que corre mais, se movimenta mais em campo, mas mais para marcar. Não é um armador, não é aquele jogador do toque de bola que coloque os atacantes, né, em situação lá na frente. Olha que ele se movimenta bastante e ajuda a marcar no meio. Empate no Grenal, 1-1. Quartas e final da Taça Piratini. Alessandro recebeu do Oscar. Sua jogada característica. Elton. Marcado pelo Júlio César outra vez. Com o Oscar, ganhou o D'Alessandro, agora sim pro Oscar. Apareceu o Léo Gago na cobertura. Damião no giro. Dividiu, ganhou na primeira. Naldo apareceu na cobertura. Vem pro jogo o time do Inter. Dagoberto. Foi pelo meio. Colocou na área para o Oscar. Apareceu o Vitor. 12 minutos do segundo tempo. Alano. Pois não, Júlio. Sobre a dupla Marquinhos e Marco Antônio, com certeza com a mudança da comissão técnica, esses dois dificilmente jogarão juntos, exceto em algum caso de lesão. Por exemplo, esse jogo, o Marquinhos estava escalado. Como ele sentiu uma lesão já no jogo contra o São José,
ele ficou fora. Mas entre Marquinhos e Marco Antônio, entende a direção do Grêmio e a comissão técnica que Marquinhos tem mais condições. Ele jogou 3 Grenais e marcou 2 gols. E o Marco Antônio até agora não é nem sombra daquele jogador que fez um grande campeonato Série B pela Portuguesa. Vem o Kleber, tem espaço para o chute pro gol, bola passa à esquerda do Muriel. E saiu pagando geral o goleiro do Inter. Você veja, jogada pessoal do atacante do Grêmio, Kleber. Ele é muito forte. 13 minutos do segundo tempo. São duas duplas perigosíssimas no ataque. O Leandro Damião e o Dagoberto, do lado do Inter. E o Kleber e o Marcelo Moreno, do lado do Grêmio. De causar inveja a muitos clubes Brasil afora, hein, Batista? E os dois times agora com mais dificuldades para atacar, né? Estão mais defensivos, eles estão mais precavidos, guardando o posicionamento. E isso aí está dificultando justamente para a criação das jogadas, tanto o Inter quanto o Grêmio. É o segundo tempo, qualquer deslize agora pode ser fatal, pouco tempo para recuperação. No primeiro tempo estavam mais soltos, os dois times. Bolatti. Começa tudo de novo lá atrás. Trabalhando no intermediário o goleiro Muriel. O Índio demorou, o Kleber deu bote, o Índio conseguiu o lançamento para o Elton. Leva a vantagem o time do Internacional. Controle de bola do Elton. Oscar. É um jogo mais faltoso no segundo tempo. Falta do Léo Gago, lado direito. Falta para o Inter. 1-1 é o placar. Oscar. Tentou colocar para o D'Alessandro. Estava esperto na cobertura o Fernando. Marco Antônio. Kleber. Conseguiu escapar do Índio. Esqueceu da bola. Foi no corpo do atacante do Grêmio. E sem reclamar, observou o cartão amarelo para ele. Repetição do lance. Ó. Puxou por cima e depois na cintura. Imediatamente o Fabrício Corrêa mostrou cartão amarelo para o zagueiro do Inter. Dupla de zaga, Índio e Moledo amarelados. E agora o Kleber colocou a mão na parte de trás da coxa, que causa preocupação na comissão técnica do Grêmio, certamente. O carrinho Maca entra no gramado, vamos ver. Ó. Realmente atingiu ali. Quando ele dominou. Agora dá para ver perfeitamente. Enquanto isso, o técnico interino Roger Machado conversa com o Gabriel. Também quer saber a situação do Kleber, porque lá atrás no aquecimento já se assanha o André Lima. Sendo retirado com o carrinho Maca, o atacante do Grêmio, Kleber. E os dois treinadores não estão querendo arriscar muito também, né? A iniciativa de atacar, a iniciativa de ganhar o jogo, pelo menos nesse segundo tempo. Porque os laterais não passam do meio campo, né? O jogo é todo dos jogadores de meio campo, com os atacantes se movimentando na frente. Agora os laterais guardam posição. E olha, não me lembro do cruzamento de algum dos laterais para a área do adversário. Agora até passou o Gabriel para me desmentir, mas não, mesmo assim a jogada não foi até o fundo. E vem o Grêmio, momentaneamente com 10 homens, sendo atendido fora de campo. O Kleber já está pedindo para voltar, o Kleber. Exatamente, já pediu para voltar. Léo Gago. Foi desarmado, Oscar. Vem puxando pela direita o ataque. Por trás. E vem mais amarelo por aí. Léo Gago. Repetição do lance. Perdeu a bola e foi atrás do meio do Inter. Eu até vou me corrigir aqui, porque eu lembrei que o Júlio César andou fazendo isso no primeiro tempo pelo lado esquerdo. Mas para o tempo de jogo que nós temos, 16 já do segundo tempo, 3 vezes é muito pouco. Quando tem esse campo imenso para jogar, né? A jogada se desenvolve somente no meio campo. E aí falta a iniciativa dos laterais para abrir o jogo. Ou recomendação, né, do treinador. Guarda a posição para não levar a bola nas costas. Estamos com 17 minutos de jogo no segundo tempo.
Sai no chutão, Vitor. Ligação direta lá pro atacante Marcelo Moreno. E no desvio a bola sobra com o Muriel, goleiro do Internacional. Acompanhe as reprises dos jogos no canal Premier 24 horas. Confira a programação pelo site www.sociopremier.com.br. Kleber. Gabriel ganhou do Dagoberto. Subiu demais o pé do Dagoberto. Ergueu demais o pé próximo ao rosto do Gabriel. Você vê no retorno o Kleber estava ali mancando, reclamando, sentindo. Mas no visual aqui está mais lento mesmo. Enquanto isso o Inter veio para o ataque. Leandro Damião. Passou pelo Naldo, tentou cruzar direto, chute cruzado. Um cruzamento, mas foi com muita violência. Houve desvio, a bola segue para o Internacional. Reveja. O Gilberto Silva na marcação. Kleber. Lado esquerdo, o Inter chega. O Alessandro está pedindo. O Kleber foi no lance pessoal. Tentou passar, não passou pelo Gabriel. Recupera a posse de bola com Souza, o Grêmio. Kleber. Outra vez no combate com o Índio. Ganha a posse de bola o Inter com o Sandro Silva. Opa, esqueceu da bola. E o Grêmio recupera. E lá vem o Souza. E vai levando no meio de campo. Fez fila. Na hora do passe. Acabou vacilando, insistiu e conseguiu colocar na esquerda. Júlio César adiantou demais. O Moledo chegou na cobertura. E a toma lá da cá. O Inter chega na resposta da Alessandro. Elton. Se mexendo o Dagoberto. Bem aberto pela direita está o Oscar. Alessandro na tabela com o Oscar. Apareceu o Léo Gago. Estava esperto na cobertura. No meio de dois zagueiros está o Marcelo Moreno. O Moledo conseguiu ficar com a bola. E o Sandro Silva controlou com toda a categoria. Alessandro. Botou para correr o Oscar. Partiu para cima do Naldo. Puxou para a perna esquerda. Está próximo dele do Alessandro. Pediu, recebeu de primeira. O Elton pedia a bola um pouco mais à frente. Teve que voltar para o domínio da jogada. Bolatti. Vacilou no passe o Sandro Silva. A tabela de Souza com o Marco Antônio. Velocidade do Marcelo Moreno. Índio. Experiência do Índio na cobertura, porque o atacante Marcelo Moreno ia na direção do gol. 20 minutos do segundo tempo. E vem o Kleber. Marco Antônio, condição legal, Kleber na cara do gol, bateu pro gol, gol! Gol! Kleber para o Grêmio! Ele começou e terminou a jogada. Buscou pela esquerda, invadiu a área. Na tabela ficou na cara do gol, tocou na saída do Muriel. E mais uma vez, o Grêmio está na frente no placar. No meio da zaga do Inter. Chutou colocado Kleber, gladiador, na assistência de Marco Antônio. O Grêmio volta à frente. 2 para o Grêmio, 1 para o Internacional. E aí, Batista? Se movimentou bem o Kleber, não estava impedido não. Ele entrou, deu o passe, saiu na frente para receber, ninguém acompanhou. O Índio estava se mexendo aqui pelo meio da área, dava condição. Eu acho até que o lateral também, que estava do outro lado, não sei se era o Moledo, que estava lá pelo lado direito, também estava na linha do Kleber. Então foi um gol em que a defesa do Inter não acompanhou o Kleber. Ou o jogador de meio campo, né? Alguém nesse deslocamento teria que estar junto com ele. Ele entrou sozinho. Alano. Pois não, Júlio. E o Kleber é o artilheiro do Grêmio no Campeonato Gaúcho, agora com 5 gols. Vice na competição. À frente dele o Zulu tem 6 gols e o Juba do Novo Hamburgo. 21, quase 22 do segundo tempo. 2-1 para o Grêmio. E lá vem o Inter, da Alessandro, Kleber. Cruzou, Bolatti no alto, tirou parcialmente o Gilberto Silva. O da Alessandro perdeu no alto. E aí o Sandro Silva chegou forte. Falta no Kleber e amarelo para o volante do Internacional.
A repetição do lance. Não atingiu a bola, atingiu apenas as pernas do Kleber. Aí o Kleber. É um lance para cartão mesmo, é um lance precipitado, já estava alcançando o jogador, deveria ter ido na corrida com ele, espremendo ele na lateral do campo, mas foi dar o carrinho, e esse carrinho sempre é perigoso, e é justamente por isso. Pode levar o amarelo, pode levar o gol do Kleber. Belo gol, hein? Combinação do Marco Antônio com o Kleber. Exatamente, jogada de atacante mesmo, toque rápido, tabela, 1-2, recebe na frente. 23 minutos de jogo, estamos no segundo tempo. O Grêmio saiu na frente com o Léo Gago, o Inter empatou no primeiro tempo e agora volta à frente do placar o Grêmio aqui no Beira-Rio. 2-1 para o Grêmio. Marco Antônio. Vem para o avanço no apoio do lateral Gabriel. Tá passando o Kleber, bola para ele. Vai levando no fundo, cruzamento, bola no alto, tirou Moledo. Apoia o rebote Fernando, chute pro gol, Muriel. Veio lá de trás com vontade, veio chutando o volante Fernando. Saída de bola do Muriel, apertado pelo Marcelo Moreno. Provocou o erro do goleiro do Inter, o atacante do Grêmio. Souza, Marcelo Moreno, outra vez a bola para Souza na área. No meio de dois, tentou cruzamento. Apareceu a cobertura firme do zagueiro do Inter, o Moledo. E aí escanteio. Repetição do lance. Sempre se projetando no ataque o volante do Grêmio Souza. Ele faz na verdade, um papel de meia. Mais meia do que volante. Mais meia, exato, meia que sai. Né? Marco Antônio, bola na área, o toque. Moreno subiu, insistiu, o Grêmio tá chegando. Kleber na insistência, o chute pro gol, Muriel. Bate, rebate, confusão. Dificuldade da defesa do Inter. E escanteio pro Grêmio. Quase 25 do segundo tempo. Não tem pressa nenhuma o Léo Gago para a cobrança. O Gilberto Silva, Marcelo Moreno na área. Tem gente nova já no time do Dorival Júnior. Léo Gago, bola na área. Tá subindo o Souza. Gilberto Silva, chute de primeira. Tá valendo o Índio. Tava todo mundo em condição legal na área. Alano. Pois não, Guilherme. Ele chamou o João Paulo, camisa 11, que vai entrar primeiro, e o Jô. O Jô que no jogo de sábado contra o Pelotas fez 2 gols aqui. Ele que desde a metade do ano passado está aqui no Inter e marcou 2 gols na partida de sábado. Com moral vai para o jogo. Muito bem, 2 alterações na sequência do Internacional. Agora o Grêmio tem escanteio, segue no ataque o Grêmio. Marco Antônio na cobrança. Tá autorizado. Bola na área. Primeira trave, tirou Leandro Damião. Léo Gago. Errou no controle. A bola tocou no braço do D'Alessandro. Agora sim as alterações. Exatamente. João Paulo é o primeiro que vai para o jogo. Ele vai entrar no lugar do Sandro Silva com a 24. O João Paulo que tem a camisa 11. É o primeiro que vai para o jogo. E depois o Jô vai entrar no lugar do Dagoberto. O Jô com a 18 sai para a entrada do... Ou melhor, o Jô entra com a 18 no lugar do 20, Dagoberto. E pelo lado do Grêmio, o técnico Roger vai reforçar a defesa. Depois de muito tempo, está voltando aí ao time o camisa 14, zagueiro Wilson. Muito bem, já o Batista comenta essas alterações no Internacional. Enquanto isso, o Muriel fica orientando os jogadores da barreira. O Kleber, o João Paulo e o Oscar. Os 3 estão posicionados. O Léo Gago e o Marco Antônio se preparam para a cobrança. Em 2 lances, 26, quase 27 do segundo tempo. Autorizado, Léo Gago, chute pro gol, espalmou o goleiro, tira a zaga do Inter. Essa é aquela bola que vem fazendo um efeito, dificultando a vida do goleiro. Fernando. O Grêmio fez o gol e não saiu do ataque. Júlio César, Kleber.
Aperta a marcação, Elton. Consegue o passe para Marco Antônio. Se manda no apoio pelo meio, lateral Gabriel. Tentou a tabela com o Marcelo Moreno. O Oscar acabou roubando a bola e recebendo a falta na sequência. Batista. O Jô no lugar do Dagoberto. O João Paulo na vaga do Sandro Silva. As alterações no Inter. E agora abriu mesmo o time do Dorival Júnior, né? Porque o Sandro Silva é um jogador volante, de contenção, de marcação. Ficou só o Bolatti ali no meio. João Paulo é um meia. É um meia atacante. Não é nem armador, ele é meia atacante. Vamos ver quem é que vai fazer parceria também ali no meio com o Bolatti, porque não pode abrir demais também, porque senão essa bola não chega no ataque. Alguém tem que fazer a participação do toque de bola e de reter essa bola para dar tempo de chegar no ataque. E o Inter vem à procura do gol de empate. Cruzamento, bola para o Damião, tirou Naldo. Agora tem dois jogadores altos, o Jô e o Leandro Damião na área. Alano. E o João Paulo vem de trás. Pois não, Júlio? Desabou ali o Souza, já tinha pedido para sair, estava cansado. Agora faz sinal de câimbra, já tirou até a chuteira. Sai então o volante do Grêmio, o Souza, para a entrada do camisa número 14, o Wilson. O Souza é o número 5. Estamos curtindo mais uma vez o gol, o segundo gol do Grêmio, gol do Kleber. Que saiu comemorando, abrindo os braços do gladiador. A formação do meio do Inter pode ser o Oscar, que tem mais cacuete daquela função de repente ajudar na marcação, tocar a bola, colocar os jogadores em condições de ataque, né? É o jogador que mais fica perto dessa característica, mas não é um jogador de muita marcação, mas vai guardar posição, já se posiciona dessa forma, porque o João Paulo deve se juntar aos homens da frente. E vem aí Wilson. O Souza está saindo, já saiu. Saiu com o carrinho maca. E o árbitro vai autorizar a entrada do Wilson. Ainda não. Segue o Inter no ataque. D'Alessandro, pode chutar, tem espaço. Conseguiu o drible. Oscar colocou condição legal. Damião chutou pro gol, desviou. Jô no alto. Tá parado o jogo. E marcado o impedimento do Jô. André Lima também vai entrar no time do Grêmio. Vamos curtir a repetição. Batista. Podemos ver até pela linha do campo ali, que tem uma linha um pouquinho mais forte, amarela. Ele estava antes, sim, está na frente. Na hora que parte, o Damião inclusive chutou em gol, né? Mas bateu no zagueiro do Grêmio. Mas na hora que sai o chute, ele já está adiantado. Já está no jogo o Wilson, que é zagueiro. Número 14, saiu o Souza, número 5. Fez um bom jogo o Souza, hein, Batista? Foi jogador que se movimentou bem. Ele fazia diferença justamente na transição da defesa para o ataque. O meio-campo, quando pegava a bola, ele é o jogador que se desprendia do meio e conseguia abrir um pouco mais a defesa do Inter. Era obrigado o jogador de defesa a sair na sua marcação também. Agora cansou de tanta movimentação que ele fez nesse sentido, né? E ajudava no meio também a marcar. O jogador que tem uma boa passada, uma bela passada no meio-campo. Daqui a pouco vem André Lima. E o Dorival Júnior. E quem também está um pouco cansado, deve ser substituído, é o Kleber, o jogador, o goleador do time. Pediu para sair. 31 do segundo tempo. E vem o Kleber para cima de 2. Disputou, ele protege, usa o corpo, tenta o drible, conseguiu. Ainda o Kleber, cruzou, lá vem o Wilson. Apareceu o Índio. Está cansado, mas quando está com a bola, é difícil de tirar do Kleber. Vacilou o Elton. O Grêmio recuperou. Fernando, Kleber, tem espaço. O Marcelo Moreno e o Marco Antônio entram na área. Chegou forte o Kleber do Inter. Na disputa legal, dividida. Segue o jogo e a posse de bola volta para o time colorado. Bolatti. Jô. Quase 32 de bola rolando no segundo tempo. Ao vivo, as emoções do clássico Grenal. Mais um clássico precoce. Porque o Grêmio ficou na 4ª posição, o Inter foi primeiro, estão se enfrentando. E só um segue adiante no primeiro turno do Campeonato Gaúcho, a Taça Piratini. Oscar. Perseguido pelo Wilson. E tomou a bola do Oscar, o Wilson.
E o Grêmio chuta a bola para fora porque o Kleber não tem condições. Está lá perto do goleiro Muriel, caído. E o camisa 99, André Lima, é quem entra em lugar do goleador do Grêmio. Interessante Batista aqui. Pelo menos pelo posicionamento, o Wilson entrou e não foi para a função de zagueiro. O Gilberto Silva permaneceu ali guardando a função e o Wilson está ali como se fosse um volante. Ele vai ficar guardando aquele setor ali, né? O Gilberto Silva não seria bom justamente mexer, porque entra o jogador frio, o Gilberto Silva já está adaptado, plenamente adaptado àquela função e está se desenvolvendo bem aquele setor. Então é um marcador a mais, vai fazer um terceiro zagueiro. Mas sendo que não mexendo com o Gilberto Silva, que vai ficar na função que ele iniciou. Muito bem. Observamos ali o drama do Kleber. Parece que ele estava sentindo mesmo, desde aquela chegada um pouco mais forte do Índio. O André Lima está no jogo. E é o que recomenda, né? Quando o jogador entra frio, principalmente na zaga, né? Não dá, muitas vezes, uma jogada em velocidade, não tem tempo de aquecer o zagueiro. É mais fácil corrigir uma falha no meio-campo, o Gilberto Silva jogando mais atrás, do que de repente ele entrar frio e falhar lá atrás. Aí só tem o goleiro pela frente, o atacante só encontra o goleiro. E lá vem o Marcelo Moreno. Aperta a marcação, Kleber do Inter. O Oscar toma a bola. Marcação do Wilson, a posse de bola segue com o Inter. 33:40 o segundo tempo. 2 para o Grêmio, 1 para o Inter. Diga lá. Alano, o Kleber chegou aqui e perguntou para o Dorival Júnior o tempo de jogo. Ele passou que era 35 minutos e que era para acalmar. Não era a hora ainda de afobar o time. Pediu calma, que tem tempo ainda. Obrigado, Guilherme Canal. Guilherme Canal acompanhando as informações do Inter. E o Júlio César Santos trazendo as notícias do Grêmio. E lá vem o Inter, Oscar. Tá passando o Kleber. Vai para cima do Gabriel. Recolhe a jogada com o Oscar. O Marcelo Moreno chegou. E o Índio saiu com muita tranquilidade e categoria. Bolatti. Em campo para jogar o Oscar. Foi pelo meio. Leandro Damião girou para cima do Gilberto Silva. Da Alessandro. Condição legal não. Condição não é legal. O impedimento foi marcado. O José Javel Silveira levantou, apontou. O árbitro atendeu. Impedimento. Vamos ver. Vamos ver. Batista. Parecia que o Wilson estava dando condição. Aí, ó, não, mas nessa parada do lançamento é complicado, viu? Agora o Bandeira estava na mesma linha, tem aquela situação do braço, do ombro, da cabeça mais na frente, né? Que nós aqui um pouco angulados não temos realmente a linha precisa dos jogadores. Agora o Bandeira estava ali e deu, e aquele impedimento que é no detalhe. Marcou ou não marcou, ele vai ser desculpado. 35 minutos. João Paulo. Falta do Léo Gago. Alano. Pois não, Júlio. E o Roger Machado, que é interino, não tem auxiliar, conseguiu um auxiliar. O Kleber, que vem para o banco agora aqui, faz uma aplicação com gelo na coxa, olhou para o campo e disse para o Gabriel, faltam só 10, vamos tocar. Ele como se fosse o auxiliar do Roger. Pediu para tocar a bola, que só faltam 10 minutos. É o detalhe do Kleber. O Luxemburgo será apresentado amanhã, confere, Júlio? 11 horas da manhã, o Luxemburgo, 60 anos de idade, completa em maio, um currículo invejável, é recordista de títulos brasileiros, tem 27 títulos, é o técnico que mais conquistou o maior número de jogos do Campeonato Brasileiro, mas tem um detalhe interessante aqui no Rio Grande do Sul. Saiu até uma manchete outro dia no jornal do centro do país, que ele é freguês no Rio Grande do Sul. Pelas equipes que treinou e muito bem o Luxemburgo, quando veio ao Beira-Rio, perdeu 8 vezes, no Olímpico 6 vezes. Então, 14 jogos aí, manchando esse currículo espetacular, estupendo que tem Vanderlei Luxemburgo, o novo técnico do Grêmio, que fica até o final do ano. Alano? E jogou no Internacional na década de 70. Diga lá, Guilherme. A novidade no Inter agora é o camisa 27, o Josimar. Praticamente nem conversou com o Dorival Júnior quando passou aqui pelo banco de reserva, somente recebeu a informação de quem sairia e já correu ali para a beira do gramado. Já confirmamos quem sai para a entrada do Josimar. Foi interessante mesmo. Nós não flagramos na câmera, mas ele passou correndo. Você entra no lugar do fulano e nem recebeu orientação. Depois veio ouvir aqui uma orientação rápida do Dorival Júnior. Já Josimar. Jô. Oscar. 37 minutos. Joga contra o tempo. Agora o Inter.
D'Alessandro, Oscar. Vacilou no domínio, Fernando tomou a bola do D'Alessandro. Colocou para correr Marcelo Moreno. Ele contra 2 jogadores, vai prendendo, vai segurando para aproximação dos demais. Marcelo Moreno. São 2 jogadores de um porte físico muito forte, tanto o atacante Moreno, Marcelo Moreno, como o Moledo, o zagueiro do Inter. E vem aí Bruno Colasso no time do Grêmio, lateral esquerdo, que era titular até o retorno hoje do Júlio César. Saindo o Oscar para a entrada do Josimar, com a camisa 27. Não, acho que foi o Elton. Foi o Elton. Foi o número 15 que saiu, é o Elton no lugar do Josimar. Confere. Exatamente, número 15. Saiu então o Elton para a entrada do Josimar. E agora a substituição do lado do Grêmio. Júlio César sai ali, tem pressa o João Paulo, dando uma forcinha para ele. Camisa número 6. E entra o Colasso, número 23. Contando ali com a ajuda do João Paulo, está saindo o Júlio César. Bruno Colasso, que assumiu a titularidade na ausência do Júlio César, está de volta ao time. 38 minutos. É o jogo de xadrez dos 2 técnicos. O Dorival Júnior colocando o time para frente. Agora a entrada do Josimar é para recompor o meio, para tentar ter mais posse de bola, porque realmente ali, na função em que estava jogando pelo menos o Oscar, tinha um jogador na marcação só, fica mais difícil para retomar a bola. Só que agora no final é desespero, né? Porque o Josimar entrando, faltando 8 minutos, 7 minutos, 8 minutos, fica meio complicado de tentar resolver alguma coisa. A gente precisava de armação de jogada, retenção de bola e se espalhar mais pelo campo, soltar os laterais. Os laterais estão muito presos, é hora de mandar ir para frente e jogar essa bola na área para os 2 jogadores que tem Jô e Leandro Damião. Depois que o Sandro Silva saiu, o Inter não conseguiu mais ficar com a bola. Exatamente. Observação. E a falta é para o Grêmio. 39,5. Léo Gago, bola na área, o cruzamento. Disputou André Lima. Houve desvio, linha de fundo e é escanteio. Escanteio para o Grêmio. O Jô estava na jogada. Não tem pressa nenhuma para a cobrança o Léo Gago. Reta final do Grenal aqui no Beira-Rio. Léo Gago. Marcelo Moreno no alto, desviou. Wilson chegou, Bolatti. Ela parece que tocou ali no braço do Wilson, mas segue o jogo. Bolatti chegou com saúde, roubando a bola sem falta. E na sequência do lance, o Bolatti e o Wilson se estranharam. Continua. Estão correndo um ao lado do outro. O que falta é xingamento. E o jogo está correndo. Com a posse de bola do Grêmio, Léo Gago. Ele dominou com o braço. A bola estava escapando do seu domínio. E o Inter recupera a posse de bola. 40 minutos. Amanhã exclusivo no Premier, Novo Hamburgo e Lajadense a partir de 10 para as 7 da noite. E ainda Juventude e Veranópolis às 9 da noite. Vamos ver, ó. O Bolatti passou, o Wilson segurou e aí o bicho pegou. Não passou disso, né? Mas os valentões de Inter e Grêmio. É o clima do Grenal aqui no Beira-Rio. João Paulo. Bola na área. Jô, Damião chutou, defendeu, pegou o goleiro. Incrível a defesa do Vitor. Que defesa do goleiro do Grêmio. Usou de todas as 7 vidas de um gato para escapar de tomar o gol. Impressionante. Cruzamento, insiste o Inter. Ele pegou na primeira, pegou na segunda. Na cara a cara com o Leandro Damião. E vem para o ataque o time colorado, Kleber. E vibra muito o técnico Roger aqui. Ele que está no segundo Grenal como comandante interino. Ano passado em Rivera, no Uruguai, com as reservas ganhou 2-1. E agora aqui repete essa vitória. E aí o Vitor dá aquela valorizada no final do jogo, aos 42, após ter feito essa extraordinária. Não, essa aí foi a tentativa de, isso foi tentativa de cruzamento do Kleber. E aí o Leandro Damião fez tudo certo, né? Chegou, chutou de primeira e o Vitor pegou a queima-roupa.
inclusive a segunda defesa, que ela ia cair no pé do Damião que estava entrando. Ah, lá, se ele não chegava o Damião para colocar para dentro. Essa o Vitor foi realmente espetacular. Agora essa jogada, pelo menos do Kleber, agora o Internacional deveria ter começado a fazer mais cedo. Viu que ele foi no fundo, a ideia foi boa, a iniciativa foi boa. Agora o cruzamento é que foi horrível. Mas é o tipo de jogada que o Internacional deveria ter começado a fazer já mais cedo, soltando os laterais, segurando os jogadores de meio. No meio tem muita marcação. Pelos lados, os laterais vindo de trás, eles pegam de surpresa a marcação. E o Inter não se deu conta disso. O Kleber agora entrou, mostrou que seria a jogada certa, correta para repetir. O Caxias aguarda o vencedor do Grenal para a definição da semifinal no final de semana. O Caxias venceu hoje o São José, jogo mais cedo. Jogo que o Premier mostrou. 2-0 o Caxias contra o São José. E por enquanto vai dando o Grêmio na semifinal. 43. Alano? Pois não, Júlio. Ainda sobre o Vanderlei Luxemburgo, ele também está na história dos clássicos grenais. 1978, 23 de abril, ele como lateral esquerdo do Inter, ao lado do Paulo Roberto Falcão. Naquele jogo o Grêmio ganhou 3-2 e ele não foi feliz no primeiro tempo, foi expulso junto com o lateral Eurico. O Eurico que também jogou no Palmeiras. 43, quase 44, a falta é para o Grêmio. E Marco Antônio. Bola na área, André Lima desviou, mas parou. Impedido o atacante do Grêmio. Chegou a pegar o Luxemburgo nessa época de Internacional, Batista? Sim, estava por aqui. Que ano foi realmente? Faz muito tempo, agora 70. 1978. O Grenal foi 23 de abril, Grêmio 3, Inter 2. Isso, 1978, estava assim. Cara, o Luxemburgo era tão ruim assim ou é folclore? Não, o Luxemburgo jogava bem. Jogava bem. Politicamente, vamos ser politicamente corretos. Não, disputava a posição, depois ele perdeu a posição para o Júnior, né? Então você vê que a disputa era forte, né? Estamos falando de uma época que tinha muito craque no futebol brasileiro. A Europa estava fechada, quer dizer, o mundo estava fechado. Né? E jogar no Inter e jogar no Flamengo numa época como aquela, por mais que você fosse reserva, não podia ser tão ruim assim como fala. É verdade. A competição era muito forte. Ainda não apareceu o tempo de acréscimos do Fabrício Neves Corrêa. Quase 45, o Inter segue à procura do gol de empate. Jô, lado esquerdo, conseguiu cruzar. Era para o Damião e o Naldo estava atento. Veio para o rebote, Kleber. Jô. Jogando mais fora da área. 4 minutos. Vamos até 49, Josimar. O Inter insiste, à procura do gol de empate. Oscar, pela direita, bola na área. Jô de cabeça, insistiu no alto. Todo mundo reclamou de vermelho. Que a bola teria tocado na mão do Gabriel. E a gente vai aguardar a repetição para ver se tocou mesmo. Enquanto isso, o Inter segue no ataque. João Paulo, Oscar. Vai cruzar, levantou na direção do Damião. Um pouco forte, e o Damião conseguiu ainda o domínio do outro lado. Tentou girar para cima do Gabriel. Aí prendendo bola. Passamos os 45. Bolatti, Josimar, D'Alessandro. Tem espaço para o chute. Passou na cara do gol. Oscar bateu pro gol. Perdeu! Na assistência açucarada do D'Alessandro. Oscar. Mais uma vez a repetição do lance. Pegou mal na bola o Oscar. Tiro de meta pro Grêmio. Mais uma vez, mais um jogador do Grêmio. Foi incrível essa chance perdida por Oscar. Olha, ele errou completamente. O gol pegou muito mal no pé. Tava ele praticamente, quer dizer, era angulado o chute, mas não acertou nem no gol. Alano, olha só, todo o banco de reservas do Grêmio aqui na área técnica, onde não pode ficar, junto com o Roger. Vamos ver se houve o toque. Vamos ver de novo, porque foi rápido. Bastante rápido. Não sei se ele pula com o braço aberto. Agora não dá pra ver. Bateu no braço, hein? Ou foi na nuca? Na nuca? Bom, entre o ombro e a nuca. Entre o braço e a nuca, né? Se na repetição, a gente, na segunda, já começa a pensar que não foi no braço, imagina o árbitro na velocidade. Né? Mas Grenal já vai fazer parte da lista dos lances polêmicos do Grenal.
Vamos até 49. Certamente o amigo que vê o jogo em todo o Brasil tem também as suas conclusões e a sua opinião formada a respeito de cada lance e do seu time também. A torcida do Grêmio já começa a fazer festa aqui no Beira-Rio. Vamos até 49. 2 para o Grêmio, 1 para o Internacional. E o Grêmio vai prendendo bola no campo de ataque. O André Lima conseguiu ainda ficar com a bola. Cobrança de lateral pelo lado esquerdo. Bruno Colasso, André Lima, girou para cima do Oscar. O Kleber está lá do outro lado, ajudando a marcação. E agora fica com a bola o time do Inter, Josimar. Saiu no chutão. O Grêmio agradece e fica com ela, Naldo. Rifou, tentou colocar na frente e a posse de bola para o Inter. 48, pode ser até o último ataque. Vamos até 49. Aí saiu jogando errado, fora do local ideal a cobrança do tiro de meta. O Dorival Júnior reclamou com o Altemir Hausmann. O Altemir está chamando o Fabrício Neves Correia. Não dá para brincar com o homem que tem ali, ó, a FIFA no peito. Está expulso. Dorival está expulso. É exposto, excluído do jogo, o técnico do Internacional. E essa parada, o Grêmio agradece. O Dorival reclama, xinga. Cabeça quente nessa reta final do Grenal aqui no Beira-Rio. E agora a cobrança do tiro de meta. Vamos ver se ele acrescenta mais algum ou vai terminar. Passamos dos 49. E fim de jogo. No Beira-Rio, deu o Grêmio. O Grêmio está classificado para a semifinal da Taça Piratini. 2 para o Grêmio, 1 para o Internacional. Vamos lá para o gramado. Falando, Kleber falando. Foi muito bem, longe do que a gente tinha sido no primeiro turno, né, na classificação. Eu acho que o espírito é esse, é isso aí. Eu acho que hoje o time mostrou o que quer no ano, o que o time pretende para a temporada. O espírito é esse aí. Cara, eu acho que nosso time, a gente fica chateado porque a gente escuta umas coisas, cara, principalmente na imprensa. Não todos, lógico, mas a gente escuta que o time do Inter é superior. Eu também acho que é superior pela qualidade, pelo tempo que está jogando junto. Eu acho que é superior, mas nosso time montou um time bom, muita gente de qualidade. Só não estava encaixando. Eu acho que pelo tempo, né, a gente mudou o esquema alguns jogos. Não por culpa do treinador, do Caio, que fez um bom trabalho, apesar dos resultados. Mas eu acho que hoje o time mostrou realmente o que quer na temporada. Qual é a confusão que houve aí, Guilherme Canal, com você? Os jogadores foram cobrados do trio de arbitragem, da Alessandro saindo por aqui. Trancou meu fio agora, eu segui, da Alessandro não falou. Tentar ouvir o Jô, que era um dos jogadores. Jô, motivo da reclamação ali? Foi que ele falou que ia dar mais tempo de acréscimo. Todo mundo viu que ficou parado, o tempo que ficou parado, sem necessidade, não foi substituído ninguém. Foi justo o placar? Foi justo, na tua opinião? Porra, isso é uma palhaçada. Aí então o Jô, saindo o último jogador. Guilherme. Fala, Júlio. A torcida do Grêmio exagera na comemoração no espaço lá, brigando com os policiais. Foi exagerada a comemoração, muito eufórica com a vitória, não havia necessidade, mas está havendo um confronto ali naquele espaço reservado para o Grêmio. Muito bem, estamos conversando por aqui o Roger. Posso falar com o Gabriel? Vai lá, Julião. Posso falar com o Gabriel? Essa vitória, com o técnico chegando, um técnico de prestígio, representa o que para o Grêmio, Gabriel? Eu acho que sem dúvida o recomeço, né? Eu acho que o grupo todo está de parabéns. O próprio Roger, que assumiu hoje o jogo numa considerada bucha, né? Mas que pra gente é o jogo importante, é o jogo que interessa, é o jogo grande contra o Inter, e a gente saiu vencedor, e para comemorar a própria chegada do Luxemburgo, essa vitória acho que foi mais que merecida. Parabéns. Alano. Muito bem. Final de jogo, deu Grêmio, classificado para a Taça Piratini, fase semifinal. O Grêmio venceu o Internacional aqui no Beira-Rio, e a festa era a torcida tricolor.
2 para o Grêmio, 1 para o Internacional. Obrigado, Batista, Guilherme Canal, Júlio César Santos, é você que esteve com a gente nessa quarta-feira de gala, com mais um Grenal no Campeonato Gaúcho, a vitória do Grêmio. Obrigado, boa noite, até a próxima. Estaduais 2012, aqui você é o dono do jogo.